Bom, mas eu acho que o nosso. Bom, doutores, senhores e senhoras, muito obrigado pela presença. Vejo pessoas novas aqui, né? Geraldo é um amigo, seja bem-vindo. Sou Luiz Geraldo. Luiz Geraldo também? Ele é Geraldo? Geraldo, né? Fechou. Olha, Fechou. muito bem-vinda, todos bem-vindos, todos bem. Os mais da casa aqui também, cara, essa é a nossa última reunião e igual uma pessoa muito importante. Muito bem-vindo, por favor. Esse daqui fica à vontade. Queria agradecer a presença de vocês. Essa é a última reunião do ano do NAS. NAS é um núcleo de assuntos societários. O objetivo aqui desse núcleo é nós discutirmos um think tank, né? Uma discussão das questões de direito societário. As questões de direito societário, aqui a Casa do Comércio, essa é uma instituição de 130 anos, mais de 130 anos, de história e mais de 130 anos de responsabilidade para o futuro. Ou seja, nós estamos com uma responsabilidade grande aqui. O comércio, a lei comercial, tradicionalmente, é uma lei que vem lá do comércio mesmo, da atividade comercial, né, historicamente. Então, aqui é o futuro adequado para a gente discutir esse tema, sobre o aspecto acadêmico, mas também sobre o aspecto prático, sobre o aspecto da necessidade transporte, bem-vinda. Então, eu queria agradecer vocês e agradecer em especial ao doutor Luiz André pela disponibilidade, pela testar a inteligência dele. Eu gostaria que o nosso coordenador técnico, doutor Romeu, desse a apresentação do Luiz André. Obrigado, Humberto. Reiterando o que o Humberto disse, obrigado aqui. Bom, é uma honra receber o André. É a nossa última reunião do mês, do ano, né? E alguém que tem, assim, né, na área do direito societário, um nome já bastante consolidado, né? O Luiz André, para quem não conhece, ele foi sócio do professor Modesto Carvalhosa por muitos anos, jovem ainda, né, mas jovem e brilhante. Então, com seu conhecimento lá atrás, foi sócio de um dos grandes nomes do direito societário brasileiro, que é o professor Modesto Carvalhosa, para quem não conhece. Não só foi sócio do professor Modesto, como hoje, atualmente, é sócio do professor Nelson Aiziri, que é um dos grandes nomes do direito societário atual, né, que foi sócio também do professor Modesto, e que tem várias obras sobre direito societário, mercado de capitais, enfim. Então, não só na academia, mas também profissionalmente, o Luiz André está esteve e está numa das maiores escolas do Brasil. O Luiz André é doutor em Direito Comercial pela USP, foi professor visitante da Faculdade de Direito da Università degli Studi di Firenze, na Itália, foi pesquisador bolsista no Max Planck, em Hamburgo, na Alemanha, associado conselheiro e ex-presidente do Instituto de Direito Societário Aplicado, membro do Conselho Editorial da Revista Direito das Sociedades e Valores Imobiliários, tem especialização em Direito Societário pelo programa de pós-graduação lá do Censo 10 de Direito, graduou-se pela Pontifícia Universidade Católica, é professor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo e advogado sócio de advogados. Então, feita essa breve introdução... Posso ir? Claro. Introduzir mais um ponto do currículo dele, que eu acho importante, ele é conselheiro do MDA. É verdade. Que é o movimento de defesa da advocacia, é um conselheiro já de algum tempo. Então, ele é uma pessoa que, entre outras atividades, né, que é muito relevante, ele se preocupa com as prerrogativas da advocacia e do direito no Brasil. Só acho importante aqui. Obrigado. E tem vários livros publicados, artigos publicados sobre direito societário, direito empresarial. Então, para nós é uma honra recebê-lo e tenha certeza de que essa é uma das reuniões mais concorridas do NAS, o que nos deixa muito orgulhosos aí e engrandecidos. Muito obrigado. A
palavra é sua e a casa é sua e todos estão aqui muito ansiosos para ouvir. Tudo bem, bom dia a todas e a todos. Começo com responsabilidade e honrado e emocionado por um elogio, por uma apresentação dessa. Vocês terem condições de conduzir minha fala nessa sala. Vai ser uma fala mais emocional. Está nessa casa tão ilustre, tão importante para a atividade empresarial brasileira, não só do estado de São Paulo, que é a Mão Renove. Nós tivemos um primeiro contato num evento brilhantemente coordenado pelo senhor e ficou essa impressão minha de que eu devo contribuir mais. Então, como eu devo contribuir hoje? Qual é a ideia de formato dessa minha conversa com vocês hoje? E com quem está online, bom dia quem está online também. Estão nos interrompendo, nos provocando, fiquem à vontade, a reunião é de todas e de todos. Eu pensei num formato um pouco diferente para a nossa reunião, já que é a reunião de encerramento de ano. Um formato em que eu possa levantar algumas preocupações, levantar algumas questões que têm sido objeto de estudo na academia, lá na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, onde eu dou aulas, que tem surgido na minha prática profissional. E as alunas e alunas perguntam, professor, o senhor trabalha também? Ou é só professor? Eu digo, eu também trabalho, eu sou advogado. Né? Ou seja, eu concilio esses dois mundos, como o Dr. Romeu está aqui comigo, esse mundo da academia e o mundo da prática profissional. Então, eu devo levantar essas questões, levantar essas bolas para nós dialogarmos aqui. O Romeu me avisou, chamo o Romeu não de doutor Romeu, porque ele é doutor agora. E está lançando um livro brilhante sobre dever de lealdade no direito societário, que eu recomendo. Mas chamo o Romeu de Romeu porque ele é um grande amigo. Nós temos 2 horas, é isso? Eu vou ficar justo nesse horário, que é 1h eu tenho uma aula, começo a dar uma aula 1h. Da 1 às 2h40, depois tenho 2 bancas de trabalho de conclusão de curso. Meninada está encerrando o ano. Eu hoje tenho um trabalho com os alunos e amanhã eu aplico prova. Nós já estamos entrando naquele ciclo final. A minha fala ela se concentra em 3 grandes temas: empreendedorismo, inovação, sustentabilidade. Empreendedorismo é um tema muito caro à Associação Comercial de São Paulo. Empreendedorismo, atividade empreendedora, impacta a atividade comercial. Eu devo levantar algumas questões sobre o novo modo de desempenhar, de exercer essas atividades. E aí nós vamos discutir. Vamos falar um pouco também sobre inovação. Como a inovação nos impacta na esfera do direito societário. Esse é o núcleo de assuntos societários. A esfera do direito, vamos dizer, comercial no sentido mais amplo. A inovação é outro tema de conversa. E vamos falar sobre sustentabilidade. E aí, sustentabilidade já nos traz um pouco à mente aquela ideia do ESG. Essas discussões importantes que tem havido já há alguns anos, no sentido de valorizar interesses de outros personagens afetados pela atividade empresarial. Essa discussão sobre sustentabilidade é uma discussão importante no direito comercial, é uma discussão importante no que nós chamamos governança corporativa. Ela impacta o modo de conduzir a atividade empresarial. As empresas vêm sendo conduzidas, gostemos ou não, queiramos ou não, concordemos ou não, de um modo diferente. De um modo supostamente mais preocupado com interesses outros, que não só os interesses tradicionais dos proprietários da empresa, dos sócios, das sócias, dos gestores da empresa, mas considerando interesses de trabalhadores, consumidores, da comunidade. Isso tem gerado bons resultados? Esse movimento veio para ficar ou já existe um contra-impulso, já existe uma reação ao ESG? Onde nós estamos nessa questão? Por que eu escolhi essa discussão sobre empreendedorismo, inovação e sustentabilidade? São temas que talvez não pareçam conversar entre si. Porque a minha ideia, na verdade, foi conversar com as senhoras e os senhores sobre o que são os grandes temas do direito societário. Para mim, esses são os grandes temas hoje. A gente pode discutir outros também. Dentro desse guarda-chuva, a gente consegue trazer uma série de discussões. Se nós formos falar de empreendedorismo, por exemplo, né? O Brasil é sempre dito como um país de alta atividade empreendedora. Assim como outros países em desenvolvimento, a atividade empreendedora é acentuada. Mas qual é o tipo de empreendedorismo que se manifesta mais no Brasil? É o empreendedorismo por vocação? É o empreendedorismo planejado, desejado? Ou é o empreendedorismo por necessidade? A pessoa empreende no Brasil porque, de fato, tem uma ideia inovadora ou ela empreende porque ela perdeu o emprego? Que tipo de empreendedorismo nós temos aqui? E parece que é o empreendedorismo por necessidade. Os estudos recentes apontam isso. Então, essa é uma discussão. Nós temos aí recentemente uma aprovação de um novo marco legal
as chamadas startups, que é um tema muito na moda também. Agora, o empreendedorismo brasileiro é o empreendedorismo da startup, é o empreendedorismo da inovação tecnológica, é o empreendedorismo da empresa escalável, daquela empresa que vai virar, como é que se fala? Um unicórnio? Unicórnio, viram que você está falando unicórnio, né? Que é uma empresa que vale quanto? 1 bilhão, né? 1 bilhão para cima. Um unicórnio brasileiro é 1 bilhão de reais, um unicórnio americano é 1 bilhão de dólares. É disso que nós estamos falando ou o buraco é mais embaixo? Então, a discussão de empreendedorismo me faz pensar, por exemplo, um tema que acho que é muito caro à associação comercial. O comércio de rua está em crise há muito tempo. Aí, exemplos da nossa vida aqui. De novo, isso aqui é um espaço dialogado, nós somos uma comissão de notáveis. Eu não vou ficar monopolizando a palavra aqui. Eu morei por muito tempo ali no Jardins, perto da Rua Augusta. A Rua Augusta era, e eu não falo da Augusta dos anos 60, 70, porque eu não vivenciei, mas a Augusta de pré-pandemia, 5, 6 anos atrás, 7, 8 anos atrás, era uma rua de comércio vibrante. A Rua Augusta, pós-pandemia, eu digo Augusta da Paulista para Estados Unidos, para baixo. Porque do lado de lá virou uma rua de bares, de casas noturnas, enfim. Mas a Augusta para cá virou uma rua de lojas fechadas. E hoje uma rua de empreendimentos imobiliários. Nunca se imaginou que fosse fazer prédio alto padrão na Augusta. Então, nós temos uma crise, que é uma crise pós-pandêmica, mas é uma crise estrutural, que afeta a atividade comercial, que afeta o empreendedorismo. Eu não consigo mais abrir uma pequena loja numa galeria na Rua Augusta. Galeria Flórida, ou Florida, Galeria Orofino. Bom, então, por que a crise do negócio de rua, do comércio de rua? Isso nos interessa, porque tem o shopping center. Mas esse é um movimento dos anos 60, 70, 80, 90. O shopping center já ocupou esse espaço e vem perdendo esse espaço. Não aqui, mas nos Estados Unidos, os Estados Unidos, que é o berço do shopping center, hoje é o lugar dos shoppings abandonados. Os shopping centers, os malls americanos estão em crise, estão com uma desocupação enorme também. Então, nós ainda temos um afluxo de muita gente aos shoppings, né? Assim, nessa época do ano é inferno. Agora, isso é a próxima crise que se avizinha aí. Porque se o direito comercial se preocupava, aí numa discussão bem de direito societário, né? O desafio do estabelecimento empresarial, o negócio de 3 passos de estabelecimento, passa-se o ponto quando um comerciante vende uma loja, vende um espaço comercial para outro comerciante. E aí vem a regulação do Código Civil, os artigos que eu não vou lembrar o nome agora, 1108, tá? Tem lá uma regulação de 5, 6 artigos do Código Civil para lidar com os negócios de trespasse de estabelecimento empresarial, para lidar com esse comércio de rua. Bom, a coisa evoluiu. O Romeu está olhando quais são os artigos do Código Civil, porque o professor de Direito não pode esquecer. Artigo de Direito pouco utilizado. Pouco utilizado. Inclusive, só um parêntese rápido, o Romeu mencionou, eu sou sócio do Exiri, que é advogado. O Exiri que é um gaúcho radicado no Rio de Janeiro, um advogado de mercado de capitais. Hoje é um advogado de direito societário também, parece isso, professor lá da GV do Rio. Mas o nosso sócio em São Paulo era o Modesto Carvalhosa por muitos anos. Tive o privilégio de trabalhar com ele por quase 20 anos. E ele dizia assim, bom, quando saiu o Código Civil, em 2002, eu estava me formando. E ele logo começou a preparar um livro de comentários à parte de direito empresarial do Código Civil. Saiu por uma série da editora, da saudosa editora Saraiva. Da Saraiva, imagina. Nós imaginaríamos que a gente ia falar isso da saudosa Saraiva, que era uma instituição, né, da vida cultural brasileira e do mundo jurídico. Acabou. E aí ele diz assim, Luiz, eu preciso que você me ajude, eu era recém-formado, a pesquisar esses artigos. Aqui são os artigos. 1142. 1142, esse seguinte, sem certeza? Tá. São 5 ou 6 artigos sobre estabelecimento empresarial. E aí a gente foi pesquisar, e o único livro sobre isso era um livro do professor Oscar Barreto, de 1932. E ninguém nunca mais estudou o tema. E isso veio ser disposto só no Código Civil em 2002, regulando aquele negócio que a gente conhece, o pequeno comerciante que passa o ponto, né? E aí, se eu passo o ponto, eu tenho uma loja numa galeria lá na Orofino, e aí eu passo o ponto para o Romeu. O Romeu assume aquele ponto empresarial. A ideia é que o vendedor do ponto não concorra com o comprador. Essa é uma presunção importante, né? Porque, veja, o Romeu compra o ponto porque aquele ponto atrai uma clientela, gera um faturamento. Agora, a clientela vem porque os produtos são bons,
Porque o espaço é adequado ou porque o Luiz André é um proprietário simpático e cativante? Ou seja, a ideia, quando eu compro o ponto empresarial, é de impedir o vendedor de se restabelecer e concorrer comigo. Porque eu poderia muito bem vender minha lojinha para ele no Ouro Fino e montar uma lojinha do lado. E aí a clientela viria para minha lojinha, não para dele. Então, a ideia da não competição é um tema que se fala muito no mundo dos grandes negócios. Os metidos falam, né? Cláusula de no compete. Lá para Lima, né? A cláusula de no compete no mundo do estabelecimento empresarial já é muito antiga. E aí o código veio registrar isso. Isso é para o mundo da Rua Augusta. Isso é para o mundo do comércio de rua. Isso é para o mundo pré-shopping center. Já falo, inclusive, tem um precedente muito importante do TJ de São Paulo, de 1913. 1913. Sobre 3 passos de estabelecimento, eu já falo dele. Mas isso é o mundo pré-shopping center. Então veio o shopping center e o shopping center traz consigo um contrato importante de direito empresarial, que é o contrato de shopping center, que é um mistério também. Né? O contrato de shopping center é um contrato complicado entre o lojista e o empreendedor. Existe uma repartição de ganhos, existe um ativo intangível compartilhado. Né? Eu não sei se eu posso falar o nome das marcas aqui. Pode. Para os meus alunos eu falo assim, eu vou lá no shopping Iguatemi e tem a Lojas Mara. Lojas Mara, né? E a gente sempre dá uma passadinha nas Lojas Mara. Acho que antigamente eram as lojas de departamento eram assim, né? Eu lembro do Mapping, tinha aquela coisa de dar uma passadinha, né? E aí eu digo assim, eu vou ao Iguatemi. E eu vou ao shopping porque o shopping é que me atrai ou eu vou ao shopping porque é a Zara que me atrai? O que leva as pessoas ao shopping é a Zara, que é hoje uma espécie de uma loja âncora, né? Não naquela feição antiga, mas o que atrai a clientela? É a loja âncora ou é o empreendimento? No caso do Iguatemi, talvez eu diga é o shopping, é o conjunto. Então existe ali uma repartição desse ganho, desse intangível, do custo também. Então vem o shopping center como uma coisa moderna. Mas hoje é o mundo do pós-shopping center. Pelo menos não para nós ainda, mas nos Estados Unidos, na Europa, é a crise do mall, a crise do shopping center. Qual é o próximo desafio, então, que vem? Onde as pessoas compram produtos hoje em dia? Quem faz o comércio hoje em dia? Essa é uma pergunta para vocês. Se não é o comerciante de rua, é numa escala menor. Uma tristeza. Não é só São Paulo. Nova York tem notícias no New York Times mensais sobre a crise do comércio de rua em Nova York. Que era coisa que não se pode imaginar. As lojas em crise todas fechadas. Então não é o comerciante, não é o shopping. Onde as pessoas consomem produtos hoje em dia? Pergunta do senhor. E-commerce. No digital. E-commerce. No digital. Strip mall também, que é uma outra variante. O que é strip mall? Uma faixinha de shopping center numa esquina de uma rua. Ah, aqueles malls de Aquele condomínio não- fechado. Não, não só do condomínio fechado, o strip, ele pega o shopping center, agora assim, essa faixa aqui é interessante, sabe que muda de uma rua para outra. Sim. Começa de uma calçada para outra rua. Esse strip, esse cantinho, essa esquina é bacana. Vou fazer várias lojinhas, 3, 4, 5 lojinhas. É a Cinerama, era aquele espaço da Cinerama que tem na... Vamos lá, João Cachoeira, João Cachoeira, Cotabapoã. É um shopping aberto. É o shopping aberto de rua ali, que Ele não é um shopping por 5. não é um shopping porque o conceito de shopping pressupõe que você tenha outra Ele coisa. só ganhou o nome de mall porque as pessoas se concentram ali por algum motivo. Era galeria. Restaurante, ou Era é galeria. facilidade. Só que a galeria você adentra. Esse strip, ele é de rua, de calçada. É que nem o de posto de gasolina, né? Fica ali atrás. Para fora. A conveniência tá fora. Porque Aquele que essa tem loja lá da Cinerama, em frente à Fies. da esquina da Tabapuã com a João Cachoeira, virou um mall interno. Como tinha por muito tempo no Oscar Freire com a Consolação. Hoje estão erguendo um prédio. Tem um terrenão ali e fizeram várias lojinhas. Mas você galeria. entra, tipo galeria. Ah, tá. Agora, o strip mall é pra rua. Pra rua, calçada. É como aqueles de posto de gasolina, então. No interior tem muito isso. Só que o strip, ele tem um ar de sofisticação porque é elevado. Ele combina a conveniência, a facilidade com um toque de sofisticação. Bar, restaurante, uma loja uma coisinha. Alguém é da Zona Norte? Conhece a Brasleme, a Avenida Brasleme? Atrás do aeroporto? Fizeram um desse ali. Tem aquele trecho bonito da Brasleme, que tem as palmeiras e tem a Casa do Bandeirante. Pegou o trecho. Fizeram ali um que você entra, parece que você está nos Estados Unidos. Tem lá Starbucks, Decorinho, Frutaria, Saint-Marché, só coisa chique, só coisa cara. Eu acho que é isso um pouco. Você para seu carro. Você não precisa ir no shopping, olha a pegada. Então acho que isso Eu é não super vou bom. no shopping, mas eu vou numa mini facilidade bem aqui, rapidinho, para um encontro, para um café, para uma meeting.
É o Uma esquema família americano. básica. Você estaciona, é um amplo estacionamento com as lojas em O volta. lojista não tem a despesa do shopping. Agora, qual o desafio para isso em São Paulo? É o custo do imóvel, né? Onde eu vou achar? É caríssimo, né? Essa é uma saída, talvez, mas e-commerce, né? Bom, Digital, né? Digital é um problema porque a gente é passageiro, a gente não é protagonista nessa história. Os argentinos são protagonistas, porque fizeram Mercado Livre, deu certo. A gente no Brasil tinha quem? Tinha o Submarino, Tem o Magazine Luiza. tem o Magazine Luiza, Magalu. Vai bem o Magalu? Eu não acompanho bem. Eu sei que tem umas disputas ali, teve uma disputa no negócio deles agora, não foi uma aquisição? Teve uma briga grande. É que são negócios diferentes, assim, né? Eu posso dizer que eu os atendo. Então assim, Pronto. o que acontece? O Magalu é um omnichannel, uma plataforma um pouquinho diferente do Mercado Livre. Pera, plataforma, essa é a palavra-chave, eu vou falar disso. Plataforma, diferente. Então, ele integra as lojas físicas com o ambiente virtual. O Omni, né? Total, completo. Então eu Assim, compro. a Amazon, Mas também a parece Amazon isso. faz isso nos Estados Unidos. Quando ela comprou o Whole Foods, que é um supermercado, uma rede de supermercado, né? Talvez Pré-pandemia, uns 5 anos. eu fui estudar em 2019 lá e eles já tinham comprado. Então deve ter sido ali uns 5, 6 anos atrás. Aquela época, quando você lia notícias, você falava assim, mas qual é a razão de uma plataforma eletrônica que em tese está migrando tudo para online, digital, enfim, comprar loja física, né? Você fala assim, parece que está dando um passo para trás, né? Mas o objetivo dele não era os produtos, não eram somente os produtos, óbvio que eles queriam vender produtos alimentares, farmácia, para vender tudo junto. Mas era um ponto de entrega dentro da cidade, que eles não tinham. Então, aí eles criaram um mecanismo em que você consegue fazer um pedido e em 2 horas o produto está lá num locker, né, num armário, que você consegue tirar com o seu celular, com o QR Code, você consegue abrir o armário e pegar o produto que você comprou em 2 horas. Então, na verdade, eles usaram as lojas físicas para isso. Então, a Magazine Luiza A ideia deles é integrar essas duas coisas, ou seja, eles têm muitas lojas físicas, só que eles fizeram o contrário. Então, eles já tinham muitas lojas físicas, criaram o marketplace, né, que seria o online, né, e aí integram tudo isso. Mas do Magalu, eu nunca comprei lá. E tem preços bons, eles já pesquisam a coisa, tá lá, Magalu tem um preço bom. Eles vendem produtos só do Magalu ou produtos de terceiro? Não, por isso que é o omnichannel, porque ele não é só loja, não é só produto deles. Eles fizeram uma plataforma igual, é o marketplace. É marketplace. Igual Uma... Eu já fazia isso antes. É igual ao Mercado Livre. É igual ao Mercado Livre, Ou seja, isso é interessante. A gente teve no Brasil a Americanas.com, tem o Submarino.com. Inclusive, olha que interessante, para quem é nerd de direito societário, né? Tinha Americanas.com, Submarino. Submarino era, tanto quanto Americanas, hoje é o nome, né? Sempre falar Americanas é baixo astral. Só, né? São investimentos daquele 3G. 3G, que é o grupo dos 3 grandes empreendedores brasileiros, lá o Lehman, o Jorge Paulo Lehman, o Marcel Teles, Vécio Cupira, que eram os caras que fizeram muita fortuna com o Banco de Garantia de Investimentos, e depois ficaram famosos porque promoveram a fusão da Ambev, né? Da Antártica e da Brahma, que também era uma coisa inconcebível. Eu era estagiário no CAD, que era o órgão de defesa antitruste, né? Que na época eu ficava no anexo do Ministério da Justiça, quando foi analisada a fusão da Antártica e da Brahma. E ela foi aprovada. Ninguém achou que ia aprovar. Uma concentração de mercado absurda, né? Não tinha essas micro cervejarias. Como eu que gosto de cerveja boa, naquela época você comprava Antártica ou Brahma, né? Lembra que o Vicente Mas elas eram boas. O Vicente Matheus, que era aquele presidente do folclórico do Corinthians, ele falava assim: eu agradeço a Antártica pelas Brahmas que eles mandaram pra gente. Brahma era sinônimo de cerveja, eu acho, né? Tipo Parque Antártico, enfim. E aí foi aprovada com uma restrição só que o CAD impôs, que foi a venda da marca Bavária. Vocês lembram de uma cerveja que chamava Bavária? Ninguém lembra mais. Tá a prova aí, só vende a marca Bavária, não deu, né? Quer dizer, nem fez corte, né, cara. Mas esses caras depois investiram nessas plataformas nascentes, que era o Submarino.com e a Americanas. E para os nerds de direito societário,
Quando eles uniram as duas, criando uma companhia chamada B2W, eles uniram por meio de uma operação de fusão. Fusão no sentido estrito. Aí é um tema bem de direito societário. A gente fala fusões e aquisições, mas o que acontece na prática são incorporações, né? Em que uma sociedade é incorporada por outra. A fusão, que é um negócio um pouco irracional, é A e B desaparecem e dão ensejo ao surgimento de C, que recebe o patrimônio das duas. A e B desaparecem e nasce C. Puxa, complicado. Tem que dissolver, extinguir duas sociedades e criar uma nova. Olha a burocracia disso aí. Certidões, CNPJ. É muito mais fácil. Fiscal. É emprego, fiscal, previdenciário, ganho de capital. Pois é. Ninguém faz fusão. Então, o que se faz é, eu quero integrar A e B, criando C. Então, eu decido qual que vai sobreviver à operação. É A ou é a B? Vamos dizer que A. A não pode ser extinta, A tem uma concessão, A tem prejuízos tributários. Então, A incorpora B e muda o nome para C. E aí deu aquela sensação que eu criei uma empresa nova. Mas a B2W, não sei porquê, foi uma fusão, em que a Americanas e a Submarinos desapareceram e surgiu a nova. Bom, esses caras hoje perderam força, eu acho, né, com tudo isso. O mercado livre está forte. Então, hoje o mundo é o mundo das plataformas. Acho que o grande papo, pelo menos lá na academia, estou orientando um rapaz que vai defender o trabalho de conclusão dele amanhã sobre isso, sobre esse novo mundo das plataformas digitais. Só uma discussão rápida aqui. E que tem se apontado como, bom, vocês conhecem melhor do que eu, que é uma plataforma digital. Mas acho 3 características importantes. As plataformas digitais, marketplace, omnichannel, elas na verdade são espaços de aproximação. Elas aproximam o consumidor do provedor, né? O consumidor do fornecedor. Elas vendem produtos próprios? Vendem, mas numa escala muito pequena. Você vai comprar na Amazon, você compra da Amazon numa escala muito pequenininha. A maioria dos produtos vendidos é de terceiros. O Uber é um bom exemplo de plataforma, né, que une o motoristas e o consumidor. É uma empresa de intermediação. Plataforma de acesso, na verdade. Isso, acesso. É a terceira grande economia hoje em dia. Isso. E aí o que caracteriza, aqui eu vou propor algumas discussões, né? O que caracterizaria essas plataformas? Essas plataformas trazem consigo o que os economistas chamam de efeitos de rede. Vamos dizer assim, eu vou do economês, que eu conheço pouco, vocês vão me ajudar. Eu vou do mundo real para a construção jurídica depois, né? Efeitos de rede. O que são efeitos de rede? Quanto maior o tamanho da plataforma, maior sua eficiência. Isso é um contrassenso. A gente tende a achar que quanto maior é a organização, menos eficiente ela é. Mais letárgica ela fica, mais transatlântica ela fica, mais lenta ela fica, mais burocrática ela fica. Nas plataformas isso é um pouco inverso. Porque assim, vamos pensar no Uber. Quanto maior a quantidade de motoristas plugados na plataforma, menor o custo das corridas para os usuários. O Uber só deu certo quando ele agregou um número grande de motoristas a permitir que os usuários tenham gente disponível para fazer corridas a qualquer hora, para qualquer lugar. Preços competitivos. Por que os preços são competitivos? Já desse eu peguei um Uber de R$5. Do mercado até minha casa, R$5. Eu nunca peguei tão pouco no Uber. Era uma corrida que deveria ser uns 15. Geralmente é o contrário, a gente paga mais caro, né? Porque está muito disponível. Então, existe uma competição entre esses vários provedores. Software que regula a oferta e demanda. Isso, é um algoritmo que vai gerir aquilo, agora em benefício de quem? Essa é uma pergunta que eu faço. Tem lá um algoritmo, tem lá uma... Para mim, quando vocês falam algoritmo, eu penso uma caixa preta, uma coisa misteriosa, sabe? Tem lá uma coisa que regula isso aí em benefício de quem? É para ser, né? É do consumidor? O do investidor. Quem vem primeiro é consumidor. É do investidor, do consumidor? Porque se fosse em benefício do consumidor, seria sempre barato, não é? Tem vezes que é caríssimo. A maioria é de médio para barato. Quando você faz estatisticamente, essas plataformas de acesso, por isso que elas se tornaram tão populares, é porque quando você quantifica, a estatística mostra de preço médio para barato. Por isso populariza. Olha que discussão interessante. Então, efeitos de rede já nos colocam o primeiro desafio, que é em prol de quem essas plataformas são conduzidas. Se eu sou o gestor do Uber, eu tenho que conduzir pensando no interesse de quem? Do acionista ou do usuário, ou do consumidor? Parece uma pergunta... Ou do usuário, consumidor, ou do fornecedor. ou do seu
vamos dizer, parceiros, né? Parceiro prestador de E serviço. é quem se pluga na plataforma para prestar efetivamente serviço, né? Porque se o cara São vai... dois serviços, né? São dois serviços, né? Porque é o serviço da plataforma e o serviço lá do motorista, né? Tem que ser ganha-ganha, né? Tem que ser ganha-ganha em alguma medida, porque senão esse cara vai sair da plataforma. Médio, que aí vem o segundo problema. Então, primeiro são os efeitos de rede. Que são efeitos de rede? Quanto maior, mais eficiente, menos onerosa, preço menor para o cliente. Isso é um contrassenso. Qual é o segundo problema? O chamado efeito de lock-in. Lock-in. Lock de cadeado in. Airbnb também. Depois que ela... esse é um excelente exemplo, Airbnb. Você ouve bem, doutor. Não, pode... Obrigado. Obrigado. Tem um olho nas costas. Quem é? Qual um certo tamanho? O provedor? Consumidor, eu não sei. Vamos dizer, nós, não sei se a gente está preso ou não. Mas o motorista, ele fica dependente da plataforma. E aí não pode sair, porque a plataforma é um meio de renda do cara. E diversifica também. Pega 3, 2, 3, falando de acesso. Hoje você tem como diversificar, porque o 99 oferece serviços uberizados, não é só táxi. Não é exclusividade, mas é difícil para o cara, ele é refém de uma ou duas plataformas. Não é que ele vai parar, por exemplo, e empreender numa outra atividade. Então tem o efeito de lock-in, que é um efeito importante. Então, pedágio nesse lock-in. Em que sentido? Parte da remuneração dele, Sim, ele paga um pênalti gigante. pedágio. Ele paga um pênalti gigante. Agora, Mas, por outro lado, ele tem clientes disponíveis a todo instante. E é a grande discussão do táxi e do Uber, né? Porque o táxi, no modelo tradicional, tinha um ponto de táxi, aquele carro parado, ele só conseguia pegar pessoas que chegavam no ponto, né? Nesse caso, o Uber, né? Vou dar o exemplo do Uber. Ele não precisa ficar parado em lugar nenhum, então não tem o custo do ponto, mas o ponto tem custo, né? Não tem alvará, então não tem nenhum custo de alvará, você usa a licença, e ele pode andar em qualquer lugar que ele tiver, se ele estiver livre, ele consegue pegar um passageiro. Né? Então, assim, aquela ideia igual do avião, né? Porque esse tipo de atividade, quanto mais tempo ele estiver rodando, mais ele reduz o custo fixo dele, que é o carro, né? sim, É igual do avião. O avião, quanto mais tempo estiver no ar, menor é o custo, ele reduz o custo fixo dele. isso. Fica parado é prejuízo, né? Isso. Então, é aquela velha história do taxista chega num ponto e fala, eu quero abrir uma corrida 99. Ele fala, não, 99 eu não abro, ele prefere ficar parado. Só que ele não está pensando no efeito econômico da coisa, né? Ou seja, quanto mais tempo ele estiver rodando, independe, óbvio que ele, se fizer uma média das tarifas, ele vai ganhar mais do que se ele ficar parado esperando pegar uma tarifa boa. Isso. Né? Então, a plataforma traria essa vantagem à custa do pênalti que ela cobra ali. E que ela subtrai da Tem corrida. uma experiência minha do Airbnb, dentro dessa discussão, que eu não sei como é que a gente poderia caracterizar essa prática, que eu constatei, se for acionado, vou falar que é verdade. Que é o seguinte, você coloca um imóvel lá para alocar, ele mostra um preço de locação para o locatário e mostra um preço de locação diferente para o locador, com uma FIA ali, com uma taxa ali. Então você não fica sabendo quanto ele está cobrando na outra ponta. Para evitar que você dê o drible, eu acho. Para evitar que você dê o bypass. Mas eu considero isso um estelionato, porque a casa é minha, entendeu? E ele está alocando por um valor que ele fala para mim que é menor. Então, ó, a casa lá é R$1.000, vamos supor. Ele passa 1.200 pro locatário e para você passa os 1.000 e dos 1.000 ele faz a conta. E eu vou ficar com o percentual lá no Ou seja, não é... Mas aí é que assim, Ganha nas duas tem uma outra, se a gente for levar para o direito privado, né, tem uma outra questão que é a seguinte: você tem a opção de não colocar a sua casa no Airbnb, certo? Essa é a sua liberdade. O contrato Sim, parece- Você não é obrigado a colocar.
Mas a partir do momento que eu pus, ele tem que ter a boa-fé, ele tem que falar por quanto Mas essa é ele a está regra, tocando. mas essa é a Mas esse regra é o FII que ele cobra. Não é o FII. O FII ele te cobra dos 1.000. Eu estou dizendo que tem uma outra diferença, que é assim, 1.200 para o usuário, 1.000 para o proprietário, 1.000 deduzido sim, são líquidos seus, sei lá, 800. Ele não te ganha nas fala que duas foi pontas, 1.200. ele ganha nas Ele duas omite pontas. isso. Ele ganha nas Você três, fica sabendo porque isso ele tem depois os que você fala com o dados do locatário. petróleo. Então, talvez que eu acho que Mas ele o contrato que você aceitou, Não, ele mas fala só alguma nessa coisa? transação ele ganha nos dois. Olha, eu vou confessar para você que eu nunca li esse. A gente não lê, ninguém lê. Mas eu Nem a considero isso uma prática, no mínimo, desleal. O princípio da lealdade que você está defendendo, acho que no mínimo eles tinham que ter essa lealdade com a pessoa. Mas o meu prédio lá, eles estão cancelando o Airbnb por esse motivo. Proibindo as pessoas de locarem no de Airbnb. locarem também. Eu morei num prédio que era assim também. Estão Só proibindo. quando a Assembleia permite. Aí vem um problema que é a questão muito forte nessas plataformas da chamada assimetria informacional. O que é assimetria informacional? Um dos players, um dos contratantes, tem muito mais informação que o outro. Esse é o problema. A plataforma sabe tudo e você não sabe nada. Então, ela sabe o real valor de locação do seu imóvel muito melhor do que você. E aí ela usa essa informação em benefício dela. Como se chama esse termo? Assimetria informacional. Interessante isso. Se fala muito na economia. O que existe, as relações são assimétricas, né? Se fala muito disso na compra e venda de empresas. Em que eu sou potencial comprador de uma empresa e vou negociar com o vendedor. O vendedor sabe tudo da empresa, eu não sei nada. Eu vou ter que confiar no que ele vai contar para mim ou no que eu vou investigar com o apoio do Romeu, que vai levar o time de advogados do escritório dele para fazer a auditoria jurídica, olhar o que está acontecendo. Só um paralelo interessante, eu falei lá daquele caso de 1913, sobre esse tema da assimetria informacional, tem uma discussão muito interessante na economia americana, norte-americana, puxada por um autor, então, o nome dele é Akerlof, é um nome engraçado, um K, deve ser imigração russa. O Akerlof escreveu um paper muito importante chamado The Market for Lemons. Lemon, limão nos Estados Unidos, é o apelido que se dá ao carro usado. Os carros usados são chamados de lemons, são azedos. Porque o mercado de carros usados é um mercado de alta assimetria informacional. Por quê? Eu vou comprar um carro usado e eu tenho que confiar. Pô, e eu, ainda mais que gosto de carro antigo. Ó, eu tenho que confiar que o vendedor me conta sobre a história do carro. Aí eu vou lá, abro o capô, mas abrindo o capô, vocês acham que eu vou conseguir de fato? Tem que chamar um especialista, fazer todo o diagnóstico, né? E aí o que acaba acontecendo nesses mercados de alta assimetria informacional? Ou seja, em que alguém sabe muito e a outra parte não sabe nada. A parte que não sabe nada reage a isso. De que maneira? Como é que eu reajo a esse medo de ser surrupiado no mercado de carros usados? Como é que eu, consumidor, reajo? Eu instintivamente jogo o preço para baixo. Então, o que os economistas entendem é que em mercados de alta assimetria informacional, os preços tendem a ser subvalorizados, os preços vão para baixo. O que acaba acontecendo no mercado de carro usado? Eu não sei distinguir o joio do trigo. Eu considero tudo ruim. Quer dizer, a minha defesa é partir da premissa que eu vou ser roubado, então eu vou pagar o preço menor possível. E aí, quem tem um carro usado bom, paga o preço, porque não consegue obter um bom preço por conta daquilo. É claro que eu estou dizendo aqui? Tá na velha, a gente fala assim, tem aquela história, eles falam muito nos Estados Unidos também, que o cara é malandro, ele é vendedor de carro usado. É horrível isso, mas tem aquela coisa. Tem aquela coisa. Não tem. A gente fala um pouco disso. Vamos já é mal visto. Como corretor. É mal visto. Mas assim, e aí qual é o problema? Como a defesa daquele que é menos informado é jogar o preço para baixo, o mercado nivela por baixo. E o mercado, então, acaba atraindo vendedores de carros ruins. Porque os que têm carro bom não vão querer pôr o carro por um preço menor do que o valor real. E aí vem um segundo problema da economia, que é o da seleção adversa. Esse estado de coisas atrai os piores jogadores. E aí isso reforça essa qualidade de ser um mercado em que há muita malandragem. As plataformas vêm para reduzir a simetria informacional, ou seja, para equilibrar o jogo. Por exemplo, eu vou comprar um produto, minha irmã mora nos Estados Unidos já há muitos anos, e eu não sei se posso falar essas coisas aqui. Ela vai vir me visitar agora com a família no Natal, e aí ela vem no chamado voo da Muamba, que ela traz umas cositas para nós aqui, sabe? Sei lá, presente para o filho, né? E aí eu compro no eBay, então, para mandar para casa dela nos Estados Unidos, né? E aí eu entro no eBay, eu vejo que o eBay criou vários mecanismos, o eBay que é essa plataforma marketplace por excelência, né?
criou vários mecanismos para reduzir a assimetria informacional. Então, por exemplo, o Mercado Livre. é o Mercado Livre deles. Então, eu compro o produto, eu recebo, eu tenho X dias para devolver, o vendedor só recebe o preço que eu paguei depois de passados esses dias. Então, sei lá, né? Eu vendi um produto usado que eu tinha naquele marketplace e enjoei aqui no Brasil. O preço só pinga na minha conta depois de 7 dias, que é o tempo que o comprador tem para desistir. Né? Se ele desistiu, o preço volta para ele, fica numa conta garantida. Então, são estratégias de reduzir a simetria. Para quem gosta, por exemplo, dando defeito de caráter, quem gosta de relógio, por exemplo, tem lá como se comprar relógio usado no eBay. E relógio é uma coisa engraçada, porque é o que os economistas chamam de Veblen Goods. Veblen era um economista que apontou uma tendência em bens de luxo. A tendência é muito engraçada, que os bens de luxo, quanto maior o preço, maior o consumo. Então, quando a Ferrari aumenta o preço dos carros, ela vende mais carros. Quando a Rolex aumenta o preço dos relógios, ela vende mais relógios. Deve ser o contrário. Lei da oferta e da procura. Quando eu aumento o preço, diminui, tá caro, eu não vou comprar. Mas o bem de luxo é o contrário. Porque Veblen, V-E-B-L-E-N, Veblen Goods, produtos Veblen. Veblen é esse economista que viu que nos mercados de luxo, quanto mais alto. E quem percebeu isso foi a Toyota. Porque, não sei se vocês já repararam, mas a Toyota ela nunca baixou o preço do Corolla, o carro básico dela. Sempre, cada ano ela sobe o preço, sobe o preço, sobe o preço. A Honda, por sua vez, o Honda Civic, teve um ano que eles resolveram jogar o preço lá para baixo porque não estava vendendo. O que aconteceu? Matou o Honda Civic, em termos de vendas. Então, assim, porque eles nunca mais conseguiram recuperar o valor. Não alcança mais. Então, existe essa sensação de que, uma coisa bem emocional, né? De que mais caro é mais exclusivo. Isso vale muito para bem de luxo. E hoje tudo é de luxo, né? Tudo é de luxo, experiência de luxo, hotel de luxo. Então, que é uma coisa contraditória também, porque luxo geralmente é uma coisa exclusiva. Se todo mundo tem, não é mais de luxo. E aí as marcas adotam uma outra estratégia, uma estratégia que deixa os consumidores enfurecidos, que é a estratégia da lista de espera. Né? Então, a pessoa quer comprar um Rolex, ela vai lá na loja do Iguatemi, lá na Fratina, e os itens que estão em exposição não tem nem preço, está assim, itens só para exposição. Se você quer comprar um relógio, você tem que entrar, fazer uma genuflexão, ajoelhar, implorar para o vendedor, ele vai te fazer esperar alguns meses, e aí ele libera um relógio para você. Ou anos. E essa coisa, então, do exclusivo, que é caro, que ninguém tem, que é difícil, que é inatingível, enfim. É uma coisa engraçada dos bens de luxo, né? Mas voltando aqui. Então, essas plataformas, elas vão tentando reduzir essa questão da simetria informacional, né? E então, essa é uma outra ferramenta importante desses marketplaces. Eles dão mais segurança. Qual que é o mercado com menor assimetria informacional? Tradicionalmente, o exemplo que se dá, inclusive aqui no Brasil, de mercados eficientes do ponto de vista de acesso à informação, não é o mercado de valores imobiliários, não é a bolsa de valores. E ainda que toda a regulação de mercado de valores imobiliários seja pautada no princípio da transparência, divulgue a informação. Você está lançando um fundo de investimento imobiliário do Shopping Higienópolis. Informe para o investidor qual é o produto, qual é a rentabilidade. Além disso, quer dizer, apesar disso, o mercado de valores imobiliários ainda é assimétrico. A galera que ganha dinheiro mesmo, não é porque é gênio, é porque tem informação privilegiada. Isso é um crime, inclusive, mas o pessoal opera com isso. O mercado que se dá de exemplo com o mercado de baixa assimetria, ou seja, é a feira livre. A feira de rua. Feira livre, feira de rua. Esses marketplaces, eles vão virando meio feiras de rua. Porque na feira de rua, por que a feira de rua tem baixa assimetria? Porque eu vou lá, eu não vou mais em feira de rua. Eu vou lá, então assim, os produtos são todos à mostra. E geralmente, era assim pelo menos, eles estão em seções, né? Tem o peixe, tem os hortifruti, tem os caras que vendem mamão, tá tudo meio perto. Banana tudo perto, não é assim? E eu chego lá e o cara fala assim, ô seu José, ô seu fulano, ô dona Maria, né? Vem experimentar a mexerica, qual mexerica tá boa? Aí eu experimento a mexerica dele, e aí percebo que a dele tá melhor e compro a dele. Ou seja, eu acesso a informação e tomo minha decisão a custo baixo. Eu não tenho dificuldade de acessar a informação, ela está toda ali. Né? Eles estão anunciando R$10, agora aqui está R$9. E você vê a qualidade do produto.
Se eu estou, por exemplo, indo de carro visitar a família da minha mãe em São José do Rio Preto, bela cidade, quente pra caramba. Eu estou lá na Washington Luiz, né? A gasolina está acabando. Eu não faz sentido. Chegou em Americana, tradicionalmente era assim, Americana não, Araraquara. Chegava em Araraquara, a gasolina acabava. Na época a gente podia correr, não tinha radar, né? Que horror. Chegava em Araraquara, a gasolina estava acabando. O certo seria entrar em Araraquara, tem lá a avenida, anda um pouquinho, tem um posto lá que vai ter um preço melhor. Mas eu parava num posto ali, do lado do posto Bambina, ali na estrada, e pagava uma fortuna. Porque é a questão, porra, não vai me dar trabalho, eu não vou entrar, né, desviar minha viagem. Eu vou no primeiro que aparece. Por isso, inclusive, que posto de gasolina de estrada batiza muito combustível. Você nunca mais vai voltar lá. Você nunca mais vai voltar lá. Então, evitem abastecer em posto de estrada, porque o consumidor não volta, né? O preço vai ser mais alto, enfim. Então, esse é o problema dessas plataformas. Elas vêm, na verdade, para facilitar a vida do consumidor, reduzindo essa assimetria. E aí elas ganham algo que os economistas chamam que são uma economia de escala muito grande também. Ou seja, a Amazon surgiu como o quê? Uma loja do que a Amazon vendia no início? Livro. O que a Amazon vende hoje? Tudo. É a loja de tudo. Né? É a loja de tudo. E então, quanto maiores, mais eficientes, menos... Na verdade, eles têm... Essas plataformas têm um custo fixo alto de operação. Só que como elas são muito grandes, elas conseguem diluir esse custo fixo. E aí é um problema, que se eu quero lançar uma plataforma nova, eu tenho um custo inicial muito alto. E eu não consigo escalonar ela, fazê-la crescer rápido para diluir esse custo. E aí ninguém compete com esses caras. E eles viram um monopólio. E acho que agora a gente vai ver, ou veria, né? Não vai ver porque o Trump ganhou. Acho que o Trump não vai combater esses monopólios, mas o governo Biden estava começando a combater. Né? O Departamento de Justiça americano abriu uma investigação enorme contra o Google. Acho que o Google vai tomar alguma punição antitruste. O Google é outro monopolista também. O Trump acho que não vai adotar esse caminho. Inclusive o fato do Elon Musk ter ido lá se aproximar do Trump é também para protegê-lo. Não diria o Elon Musk, mas alguém que se aproximou do Trump, que foi uma surpresa, é o Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon. O Jeff Bezos, que comprou os supermercados dos Estados Unidos, ele comprou também um jornal, que é o Wall Street Journal. E junto com o New York Times, são os jornais mais sólidos dos Estados Unidos. Os dois são meio de centro-esquerda, né? Tem o próprio Partido Democrata, mas são jornais ricos. E o Wall Street Journal, todas as eleições presidenciais americanas, ele dá uma recomendação de voto. Coisa que acho que o Estadão faz aqui, né? O Estadão faz isso? O Estadão solta um editorial dizendo nós apoiamos o candidato tal e não o candidato tal. E vários. A Folha faz também? Todo mundo faz, né? Nos Estados Unidos, o New York Times faz. Então, saiu lá onde está saindo. O New York Times é um pouco escandaloso também. Está há meses falando assim, o Trump é unfit for office, o Trump não pode, votem na Kamala Harris e tal. Aí o Wall Street Journal ia fazer a mesma coisa, apoiando a Kamala Harris. E aí, na última hora, nos 48 segundos do tempo, o Jeff Bezos, que é o dono do jornal, falou assim, não vai apoiar ninguém esse ano. Calem a boca. E aí tem uma discussão que ele falou, ele soltou uma carta dizendo assim, o jornal tem que ser imparcial, não tem que apoiar A ou B. Só que os editores, houve uma debandada de editores falando isso, na verdade, é para sufocar o nosso editorial que ia apoiar a Kamala Harris, porque o Jeff Bezos está preocupado em agraciar o Trump. O sistema de comunicação não tem que apoiar. Eu acho também, eu acho que não tem que apoiar. Eu também acho que não tem que apoiar. Mas aí falam que, na verdade, foi um pragmatismo dele, porque a Amazon tem uma plataforma de dados, que é muito importante também, que é aquela Web Service. Web Service, da AWS. Fornece para o Exército. E que é provedora de contratos de infraestrutura para o governo americano de valor de bilhões. Então, que ele não queria que o Trump viesse e tesourasse de alguma maneira. Enfim, mas esses caras são, então o que, do ponto de vista do direito societário, mão levantada no Zoom, Guilherme Pacheco, desculpe. Vai lá, Guilherme. Não estamos te ouvindo, Guilherme. Vamos liberar o som aqui. Tem som. Ele tem que... Bom dia a todos e todas. Estão me ouvindo? Vamos. É uma vergonha. Tá ok. Agradeço. Desculpe, primeiro, quero cumprimentar a todos aí, desejar um bom dia. Em especial aí o meu querido amigo Humberto, que me convidou aqui para essa palestra. Até no princípio, como a minha área de especialização é tributário, vamos dizer, eu mais comecei a assistir exatamente por causa desse convite.
Mas eu realmente fiquei surpreso, palestra bastante interessante. Meus parabéns, doutor Luiz André, pela maneira, vamos dizer, bastante descontraída e, ao mesmo tempo, profunda que está conduzindo. E me permita, como eu só tive possibilidade de interagir agora, eu queria voltar um pouco lá atrás, naquela questão que se referiu a comércio de rua e a shopping centers, né? Na verdade, eu moro no bairro de Pinheiros. A Teodoro Sampaio era uma loja que tinha um comércio de rua muito forte, bastante intenso, onde até eu comprava bastante, mas nos últimos tempos, acho que já faz mais de década que eu não compro nada nessas lojas, né? Inclusive, a qualidade delas decaíram bastante, ficaram lojas assim bastante populares, né? Mas, e por outro lado, shopping centers, você mencionou a tendência aí nos Estados Unidos, né, que, vamos dizer, estão ficando com bastante um grande número de espaços disponíveis, né? E aqui no Brasil, eu até gostaria de ouvir se há uma previsão da sua parte, se esse fenômeno também vai acontecer aqui no Brasil, porque eu, particularmente, quando eu vou a shopping center, mais para ir a restaurantes ou para assistir cinema, às vezes para levar meus netos aí em algumas atrações que tem aí para o público infantil, em vez por outra, acabo comprando alguma coisa aí nessas lojas de shopping centers, né? Então, eu gostaria de uma avaliação. Eu agora não me lembro, mas eu ouvi ainda esta semana, é uma loja aí bastante especializada em comércio de roupas, agora não vou me recordar o nome, e até o CEO, ele estava se referindo, e o percentual que ele falou da venda por e-commerce ainda é um percentual pequeno comparado aí com de lojas físicas, né? Eu gostaria do seu comentário aí a respeito, inclusive com uma previsão aí se também os nossos shopping centers vão ficar às moscas, né? Isso vai ser um problema para quem aplica em fundos imobiliários, né? Porque locação de espaços corporativos já está em declínio, né? Só para finalizar, aqui no bairro de Pinheiros, tem plaquinha de aluga-se aí para tudo quanto é lado, aí de imóveis comerciais, né? Doutor Guilherme, excelente ponto. Muito obrigado pela intervenção. Vou dar a minha opinião, não faço previsão. Se soubesse, faria para consumo próprio, apostaria com isso com o meu dinheiro. Então, conselho a gente não vende, a gente dá porque não tem valor. Então, o que eu tenho visto, estudando isso, é que existe uma preferência, um prognóstico em prol do modelo híbrido, especialmente no consumo varejista de roupas, que é o carro-chefe dos shoppings. Ou seja, os shoppings no Brasil, especialmente, são fenômenos muito mais culturais até do que só econômicos. As pessoas vão aos shoppings porque no Brasil, infelizmente, o espaço público é muito descuidado. Então, os shoppings viraram as praças das pessoas, viraram os espaços de convívio coletivo. Acho que isso vai se manter, mas os lojistas que vão sobreviver são os lojistas que vão adotar modelos híbridos. Então, nos Estados Unidos, você vai assim numa loja, numa Gap, que é uma loja tipo uma Hering deles, né? E aí você experimenta uma calça que só tem um tamanho maior que o seu. Aí o próprio vendedor, no caixa, diz assim, olha, nós temos esse tamanho no online, você já paga aqui e eu te entrego esse online hoje na sua casa até o final do dia. E aí é um conforto, uma comodidade, porque eu fui na loja, vi a cor, vi o tecido, experimentei, não tinha o tamanho, mas o online me atende. E aí esse formato híbrido, inclusive ele diz assim, senhor, estou vendo aqui no site que essa calça pelo site está saindo mais barata. É um pouco aquilo, eu adoro ir no Laguapa, que é aquela rede de empanadas da Paula Carosella. E aí a moça vai lá e fala assim, baixa o app e compra pelo app. E recebe aqui na loja, porque pelo app tem desconto. Então, acho que esse modelo híbrido é a saída. Agora, o modelo híbrido passa por um custo que o pequeno comerciante não consegue absorver. Então, os shoppings estão tentando ajudar os comerciantes com isso. Lá no Iguatemi, lá no JK Iguatemi, tem lá uma loja que é assim, Iguatemi 365, que é uma loja, na verdade, que oferece esse formato híbrido. Ela reúne produtos de várias lojas do shopping e você entra e pode comprar lá ou comprar no online.
Mas nós estamos engatinhando em relação a isso. Então, acho que a saída é o modelo híbrido. Agora, o comércio de rua me preocupa muito. Porque o comércio de rua, ele dá o tecido social, ele dá a dignidade da vida das pessoas, ele dá vamos dizer assim, o fator caminhável das cidades. As cidades são caminháveis porque tem lojas. As lojas estão... Agora está tudo fechado, virou um lugar de crime, virou um lugar de desordem. Então, acho que é um pouco isso, Guilherme. Eu também acompanhei muito de perto essa discussão. Os shoppings estão se reinventando. O que eu sei, por exemplo, é que shopping rentável são poucos. Shopping rentável são poucos. Mesmo no Brasil, que tem um movimento grande. Posso, por favor, fazer uma colocação? Colocando o tema no nossa comissão aqui agora, né? Eu penso que essa discussão é bem interessante, é um problema que foi levantado, mas como enfrentar isso? Eu estou numa metalinguagem agora, né? Me parece assim, como enfrentar isso no ponto de vista jurídico da legislação? Me parece assim, uma preocupação que nós temos que ter talvez, né? Estou convidando uma reflexão. Em vez de nós pensarmos em modelos contratuais, porque nós temos vários atores aí, e atores que estão surgindo, e nós, no futuro, nós não estamos prevendo, né? Então, tem o lojista de rua, o lojista de plataforma, a plataforma, o shopping, a galeria, o colocando da galeria, né? Ou um terceiro modelo, a feira, né? Feira de rua, Então, tem vários atores, né? Qual que é o nosso interesse enquanto sociedade agora? É manter a cidade viva. Isso. É um pouco voltando a esse tema. Realmente, né? Manter a cidade viva em que ponto? Em todos os pontos. E nos que vão surgir, inclusive naquele empreendedor que não é necessariamente o empreendedor desempregado, mas aquele que tiver uma ideia boa, desenvolver alguma coisa, vou fazer um produto diferente, ele tem a oportunidade de fazer. E crescer, e virar a empresa, enfim. Então, me parece que na arquitetura legislativa, talvez o que nós devemos ter em mente, como norte, é criar os frameworks, né? As estruturas, mas não necessariamente o prédio. Não necessariamente, fugindo um pouco do Código Civil, no princípio. Os franceses, quando bolaram o Código Civil, né, eles pensam assim, vou normatizar tudo da vida, todas as relações da vida civil. O casamento, a propriedade, enfim, e colocar num livro que prevê todas as possibilidades, em princípio, né? Claro, isso aí é em princípio. Mas não, fugir um pouco desse forma de pensar, e pensar assim, não, eu vou fazer uma estrutura onde eu mantenho algumas regras básicas do jogo, o alicerce, a estrutura. Por exemplo, criar formas onde eu mantenho, pelo menos, um certo limite para a assimetria. Porque eu percebo que se eu tiver um excesso de assimetria, eu mato a própria galinha de ovos de ouro, né? No princípio, eu permito até um negócio, pode até surgir um negócio, mas vou de galinha. Rapidamente ele vai se extinguir, porque a contraparte, o usuário ou o parceiro ou alguém, não está bom, eu me sinto enganado, não me sinto, eu vou jogar os preços lá embaixo, que é meio esse efeito, né? Então a gente percebe assim, que o limite da simetria relacional, né, entre os vários atores, consumidor, intermediário, fornecedor, parceiro. Então, tem que ter um limite essas coisas, né? É claro, se eu vou comprar um software, uma rotina, né, um software, programa, ele vai atender quem está pagando, em princípio, né? Então, assim, comprar um software de plataforma vai atender quem está pagando. O programador, ele é meu contratado. Ele não é contratado do fornecedor, meu parceiro, nada disso. Você vai primeiro atender a mim, meu interesse. Eu vou ditar para ele, faça isso. Aí, de alguma forma, eu acho que a legislação tem que vir com uma certa sabedoria aí,
Então, assim, em vez de nós pensarmos em modelos muito fechados, em termos de legislação comercial, talvez pensarmos, eu estou só em modelos pontuais, até para não travar o desenvolvimento social, né? As pessoas terem uma liberdade de uma dinâmica. Se fechar muito também, vai ter que ter isso, a regra para a plataforma tem que ser essa. Com excesso de proteção de um lado do consumidor, por exemplo, pode travar os negócios. Eu queria fazer uma observação, Oi. doutor Humberto, o senhor trouxe um ponto que é primordial, que é a questão social. Quando nós falamos também em deixar a cidade mais viva, nós temos que levar em conta que a nossa sociedade, mundialmente, ela mudou completamente depois da pandemia. Não adianta tentar usar os velhos modelos, porque isso não se aplica mais. O mundo, e eu falo isso porque eu trabalho com negócios internacionais, é totalmente diferente. E aí nós também falamos de uma questão, quando o senhor traz esse contexto social que é importante, que é a própria mudança comportamental. A pandemia, primeiro que nós temos uma sociedade que não é mais uma sociedade de produtos, né? Ela está se transformando numa sociedade de serviços. Antes você ia lá na Blockbuster, alugava seus filminhos, eu falo isso, eu fazia isso, trabalhava no escritório ali na Faria Lima, então por isso que não podia deixar de dar risada com a sua fala. Chegava sexta-feira, passava na Blockbuster e pegava os 5 filmes para o final de semana e era aquilo. Hoje em dia não, hoje nós temos uma série de streams, então você não tem mais. Nós estamos saindo de uma sociedade de produtos e de serviços, e eu li até um artigo tempos atrás que o próprio shopping ia adquirir mais esse local de ser um pool de serviços e menos de produtos. Então, nós temos uma diferença aí no próprio comportamento da sociedade. Os escritórios de advocacia, por exemplo, eles contratam hoje pessoas para trabalhar em home office pontualmente alguns dias durante a semana. E essa própria mudança comportamental, até na forma de contratação, faz com que você não tenha mais esse trânsito das pessoas pela cidade, né? Então, se torna mais natural essa tendência do e-commerce crescer cada vez mais, porque você circula, inclusive, pouco pela cidade, né? E hoje as empresas que não fazem o modelo híbrido estão tendo dificuldades, porque as pessoas não querem trabalhar no presencial. Mas quando você tem esse modelo híbrido, você quebra um pouco o conceito. Vocês acompanharam as grandes companhias americanas de tecnologia, foram os primeiros a incluir o home office na pandemia. Inclusive, não deixaram ninguém entrar. O Google, por exemplo, não podia entrar no prédio, né? E ficou assim por muito tempo. Agora, eles estão, para 2025, disseram que vai voltar todo mundo presencial. Porque você está perdendo, você está perdendo a capacidade criativa. Porque tem um efeito positivo do presencial. Então, assim, é interessante essa discussão, porque eu concordo com você, eu acho que a pandemia mudou muita coisa. Ensinou muita gente a comprar no e-commerce, que né, a gente tinha uma série de reticências ao e-commerce, então muita gente perdeu esse preconceito de comprar no e-commerce. E aí a gente viveu esse período todo de pandemia, né? E agora, só que aí a gente já está entrando na relação de trabalho, né? Que já não tem nada a ver com a relação de comércio, mas na relação de trabalho a gente percebe que foi muito bom o período de home office, né? E as pessoas, tem muita gente que quer manter isso como um benefício. O home office te obriga ao e-commerce. Quando você retorna, você tem o trânsito da cidade. Tem essa correlação, sem dúvida. Eu me lembro quando voltou da pandemia, lá no Itaim, por exemplo, você não via ninguém na rua andando na rua, né? O trânsito era uma maravilha, né? Então tem essa correlação 100%. Agora, então assim, aí a gente, né, se programa, né? Então imagina um comerciante se programa para essa nova realidade. Só que agora, o que estão dizendo é que essa nova realidade pode ser que ela não perdure, como todo mundo estava achando, vai ser assim pro resto da vida. Né? Então, essas idas e vindas, esse cíclico, que é o mais importante você se adaptar. Depois, você queria falar, que eu eu quero, rapidamente, só um gancho. A gente está revitalizando aqui a Associação Comercial, tentando revitalizar o seja. E tem muitas lojas voltando, por incrível que pareça, pela segurança que nós estamos, deixar aquela sensação de segurança, a gente está trazendo de volta. Então, por exemplo, a Rua Direita, a Rua São Bento, não tem mais quase loja para alugar.
estão mudando todas, comprando lojas, porque ainda está muito barato aqui. Então, eles estão fazendo nós estamos muito felizes com isso daí, porque lojas que tinham saído voltaram e estão abrindo outras na mesma rua ou na rua do lado. Então, quer dizer, o Smart Sampa que a gente tem aqui, que dá essa sensação de segurança, você passa na rua, quando você entra no Smart Sampa, já está filmado você. Se você rouba aqui, na hora pegam você pelo policiamento, há 5.000 câmeras de alta resolução. Isso tudo eu acho que traz de volta, né, o que a gente não quer que acabe. Quer dizer, lógico que a gente sabe que e-commerce tem e tal, mas assim, as lojas é uma coisa que todo mundo tem lá por a mão, mexer, quer fazer. Então, a gente tem feito esse trabalho e tem dado um resultado muito legal. Que notícia auspiciosa, porque às vezes que eu vim ao centro recentemente, eu notei mais policiamento, mais limpo, mais limpeza. Existe um preconceito em relação a isso. Eu mesmo sofri um preconceito. Mas é preconceito. Ah, não, o centro, não sei se está. Pode não ser tão seguro. Pode sair no centro pela preocupação de segurança, pode ser seguro. Mil empresários estão voltando. Se a gente fez 1.000 empresários voltando para o centro. Era um preconceito sem fundamento. Assim, eu olhando, não tinha fundamento nenhum. A gente pode dizer, por exemplo, o shopping Light é o shopping mais movimentado. É um espetáculo. É um espetáculo. Tanto de alimentação quanto de roupas e lojas que estão aumentando. Então, ela veio aqui a gerente falar com a gente, eu falei, pô, não é possível. Ela falou, vai ver como é que está isso. Só voltando ao ponto que eu estava, assim, eu penso assim, quando se pensa numa legislação, nós estamos pensando numa reforma do Código Civil, claro, que vai abordar esses pontos, né? Mas talvez uma forma de pensar o direito, né? Posso pensar em direito regra mais fechado e dar um modelo. Tem esse poder de contrato, 3 poderes de contrato. Ou então pensar em regras, não regras, mas em normas, talvez normas mais gerais, mais psicológicas, mais abertas. Claro que protegendo os atores, né? Protegendo o investidor, protegendo o parceiro, pode chamar de parceiro, né? Protegendo o usuário, protegendo o consumidor, protegendo todo mundo, mas de uma forma básica, até para diminuir a simetria, coisa do tipo. A gente tem falado, desculpa, incentivo fiscal que a gente está tendo, inclusive aqui no centro. Eu não gosto muito de fiscal depende de política. Penso numa coisa que então pode sair e não quem defende pode acabar, né? Mas então por de qualquer forma, tem um sistema agora de direito civil comercial que não impeça a dinâmica, essa dinâmica, essas idas, porque a gente consegue prever para onde vai. Na questão de regulação de plataforma, o caminho que a gente tem seguido lá na academia é o sistema híbrido, que a gente chama de corregulação. O que é corregulação? Regulação de base estatal mais principiológica, contratos, modelos contratuais mais amplos, menos aquelas categorias antigas, franquia, representação comercial, mandato. E em parceria, em simbiose com a autorregulação. Isso. Porque esses caras se autorregulam muito, esses caras criam regras internas. E você tem vamos dizer assim, quando a gente fala o próprio mercado se ajusta, muita gente tem uma reticência com relação a essa expressão, porque envolve outras questões, mas enfim. Mas o mercado, quem é o mercado? O mercado são os autores que estão ali, né? E existem estudos, né, econômicos feitos há muito tempo, analisando essa realidade social, né? Então, você tem situações, e quando se falar o mercado se ajusta, na verdade, não é que o mercado, se a gente for descer nessa expressão, na verdade, as pessoas que estão ali vão trabalhar com base em certos princípios econômicos, né? Então, você tem que retratar essa realidade. Então, eu tenho um pouco de preocupação quando o direito feito por advogados ou por profissionais que não estão lá praticando o comércio, criam, porque às vezes me parece que mais amarra do que solta isso, né? Quando na realidade você tem que dar... Se a gente for lá para o mercado norte-americano, o mercado norte-americano tem regulação.
Muita gente vai criar coisas boas, muita gente vai quebrar. Quebrar para eles faz parte do crescimento, ou seja, de empresário. O próprio Elon Musk, por exemplo, você citou. Quantas vezes ele quebrou? É um motivo de orgulho, né? Porque aquilo gerou um aprendizado futuro que fez com que ele chegasse num empreendimento. Vários empresários. Lá tem essa cultura, né? A nossa cultura é diferente. A nossa cultura, quem quebra é um cara que ele fica à margem da sociedade porque ele é um fracasso. Um fracasso. Então, assim, a gente joga um peso muito grande, a sociedade joga um peso muito grande para aquelas pessoas que não... É como se aquele fracasso fosse eterno, ou seja, ele fracassou aquela vez e vai fracassar sempre, quando a gente sabe que na realidade não é isso. Ele fracassou nesse negócio, mas ele pode ser um cara de sucesso em outro negócio. E o direito, inclusive, lá ajuda muito isso com a recuperação judicial e falência, que aqui também a gente tenta adotar o modelo de lá, mas tem essa dificuldade social de reconhecer que... E aí tem outras questões também envolvidas, que eu não quero entrar aqui, que é trabalhista, tributário, enfim. Mas que lá tudo conspira a favor, ou seja, quando eu peço uma recuperação judicial lá ou tem a falência, o tratamento é igual. Então não tem um tratamento desigual, ou seja, não é o trabalhista, o tributário, não tem um tratamento diferenciado. Porque, por exemplo, no Brasil o tributário não é tão diferenciado, né? Lá tudo entra na recuperação judicial e justamente uma ideia de tentar ajudar aquela pessoa que está passando por aquela dificuldade. Aqui não. Aqui eu não quero saber. Eu quero receber aqui os tributos que você deixou de pagar e ponto final. Então, eu acho que tem outras coisas que talvez sejam interessantes de trabalhar nesse contexto, entendeu? Do que simplesmente... Eu acho que... Eu diria que para nós na área empresarial, olhando essa realidade, talvez o trabalho fosse de desamarrar os amarras que nós temos hoje, entendeu? Eu quero dizer, eu vou dar um exemplo simples de um tema que eu escrevi no mestrado e ele sabe, que é a debênture. É um título de dívida, né? E foi criado na Inglaterra, até a associação lá emite debênture, qualquer um pode emitir debênture lá. E aqui no Brasil tem uma amarra, só a sociedade anônima pode emitir debênture. Então, assim, aí você fala assim, mas por quê? Tem uma questão lá do encilhamento, teve um problema lá no Rio de Janeiro, as empresas que eram de fachada, que emitiam debêntures, a gente tem essa questão cultural, né? E aí, por causa de uma série de outros, não pode, né? Não pode emitir, limitada não pode, cooperativa não pode emitir, mas a debênture tem um benefício fiscal, que é do IOF, né? Então, assim, o que você faz? Olha que louco. Cooperativa, que tem um cunho social, não pode emitir debênture, que tem um benefício fiscal. Mas a sociedade anônima, que não tem esse cunho social, pode emitir debênture e tem o benefício do IOF. Então, assim, são essas assimetrias também que a gente tem na regulação que talvez precisassem ser corrigidas, né? Então, sobre esse ponto de correção de desequilíbrios e tentando amarrar os pontos todos e começar a tratar de um ponto mais final aqui, que é a questão da sustentabilidade. Trabalho remoto, bom, o Musk e um outro, Vivek Ramaswamy, um cara que tem um nome difícil, que é um outro empreendedor de startups, os dois estão com Trump num departamento novo chamado DOGE, Department of Government Efficiency, liderado pelos dois, pelo Musk e por esse cara. Lembra um pouco o que o Itamar fez quando o Itamar assumiu a presidência? Ele nomeou o quem que era? Beltrão. Hélio Beltrão. O Hélio Beltrão para ser o ministro de desburocratização. Isso é bem lembrado. Conheci bem o filho dele, o Elinho. Então, a primeira coisa que os dois fizeram foi publicar um artigo num jornal, fizeram inclusive uma live sobre isso, dizendo assim, funcionário público americano vai voltar para o 100% presencial. E funcionário público americano parece que tem 2 dias remoto no serviço federal, né, da União. Então, eles querem trazer esses caras de volta. A ideia, na verdade, é oferecer uma porta de saída. Qual é o mandato principal desses dois? Reduzir a quantidade de funcionários públicos americanos, reduzir o headcount. E eles acham que se eles disserem que o cara tem que voltar a trabalhar no escritório, muita gente vai pedir as contas. Porque
A primeira coisa é reduzir o custo, para na sequência reduzir o imposto. Isso. A pauta do Trump é uma pauta de reduzir o tamanho do Estado e conceder isenção tributária. Desconto tributário, reduzir carga tributária, imposto. Sobre a redução de carga tributária, a gente tem uma lei complementar 128 de 2021, que é o chamado Marco Legal das Startups. A gente fala de inovação, a startup é aquela empresa que fatura menos de 16 milhões de reais por ano, é a empresa que vai ser escalonável e vai virar unicórnio, né? Que vai receber o investimento do investidor anjo. O investidor anjo vai ter algumas vantagens, alguns direitos de sócio. Ele pode receber investimentos via mútuo conversível, tudo isso. Mas um dos itens que foi vetado pela presidência da República era uma vantagem tributária, que era a seguinte: o custo que o investidor teve ao investir na companhia poderia ser descontado do ganho de capital na venda da participação societária. Eu investi 100, e aí eu fui vender a participação societária por 200, o ganho de capital vai ser só sobre metade disso, desconto 100. A razão do veto foi apontada como uma razão operacional, difícil considerar o que é investimento, passível de ser descontado, enfim, mas houve uma crítica também que seria incentivo para essa empresa se desenvolver. A gente chama aqui no Brasil de ESG, né, porque a gente incorporou um acrônimo europeu, Environmental, Social e Governance. Mas os Estados Unidos não usam muito isso. Os Estados Unidos usam um outro acrônimo, isso, né, uma outra abreviação, que é DEI, Diversity, Environment e Inclusion. Falam muito em DEI. O que a gente tem visto é uma mudança de tendência forte nisso. A gente ainda está mergulhado nisso. Acho que o Brasil, de novo, não estou entrando numa discussão nem política, nem cultural, nem ideológica, mas o Brasil ainda se vale muito de políticas identitárias. E os Estados Unidos, agora a eleição do Trump é um sinal disso, mas acho que isso é uma causa muito mais profunda. Os Estados Unidos já não aceita mais muito isso. Então, lá existe uma preocupação de inclusão, óbvio que existe, mas por meio de favorecimentos, por meio de uma igualdade. Mas tem a esse é um fator. Por exemplo, vou dar um exemplo, tem uma legislação do Texas recente que diz que o Texas não vai aceitar investimentos de empresas que sejam contrárias à indústria de petróleo e à indústria armamentista. Então, e são indústrias fortes no estado do Texas. Petróleo, né, na costa do Golfo, e a questão das armas pelo uso, consumo, né, disseminado lá. E aí isso gerou uma reação do presidente do JP Morgan, que é um dos maiores bancos americanos. O JP Morgan, há alguns anos, disse assim: nós não vamos mais investir em empresas de combustíveis fósseis, petróleo, nem vamos investir em armas. E aí muito forte desse presidente do JP Morgan em 2021, e hoje ele vem falar num tom mais temperado, baixando a bola. A Universidade de Michigan, que é uma universidade importante nos Estados Unidos, uma das estaduais importantes, ela tinha uma política de DEI muito forte. E isso não gerou nenhum efeito concreto, gerou custo, e aí ela está retrocedendo nisso. Óbvio que a gente perde, ao jogar fora a água suja, a gente joga fora o bebê. Então, iniciativas de inclusão e diversidade são importantérrimas, mas acho que isso vem sendo, vamos dizer assim, relativizado. Isso virou no Brasil, essa questão do environmental, principalmente, da sustentabilidade ambiental, virou o que a gente chama de greenwashing. O cara diz que adota políticas de responsabilidade ambiental só para fazer uma boa figura, mas na prática ele não adota nada. Então é melhor eu saber a verdade do que não venha me iludir. Né? Conte a verdade. Não me engana não. E aí você começa a ter essa rediscussão, que é uma rediscussão, de novo, complicada, porque a gente pode voltar para um mundo mais atrasado, que era um mundo também de não inclusão, de não diversidade, por aí vai. Então, essa é uma discussão interessante. Só para fechar a questão das plataformas, o que a gente tem visto também é que na plataforma, na empresa de e-commerce, a gestão ela tem que ser menos uma gestão voltada, isso de novo, micro direito societário, uma gestão menos voltada ao interesse do acionista. Isso é uma coisa que sufoca um pouco as empresas. A gente não pensa muito nisso, mas é assim. Inovação não combina
uma preocupação de lucro no curto prazo. Aquele velho problema, vamos pensar assim. A empresa nasce sob os esforços de uma fundadora, de um fundador. Essa pessoa tem a visão. Num dado momento, essa pessoa vai trazer sócios para financiar a atividade produtiva. Quando ela traz sócios, ela pode, inclusive, um dia abrir seu capital na bolsa, né? É o aço, né? IPO. E aí ela vai perder toda a capacidade de inovar, porque ela vai ter que atender aos interesses de curto prazo dos investidores que querem resultado a cada trimestre, não é cada ano, nem a cada semestre. Então, o que se tem visto é que um movimento grande de empresas de tecnologia, que eram empresas listadas em bolsa, que estão deixando de ser, para deixar de ter esse sofrimento de prestar resultado no curto prazo. Eu lembro, imagina, isso é uma coisa que sinaliza idade, né? Eu lembro do Walkman da Sony, lembra do Walkman da Sony? Eu vendia, né? Tinha aquele amarelo que era um barato. Todo mundo, o pessoal da minha geração, todo mundo queria. Era um sonho, só tinha nos Estados Unidos, esporte, né? Que você andava assim, né? Para correr e tal. E dizem que foi uma ideia do senhor, foi fundado pela Sony, né? Eu não sei o nome dele, o senhor, sei lá, fundador da Sony, foi uma ideia dele. E aí submeteram a ideia dele àquelas dinâmicas com consumidores em potencial, sabe? Aquelas, como é que eles chamam disso? Para testar, para ver se a ideia dá certo. Fecha uma sala, pesquisa de mercado e põe o produto para os consumidores testarem. E foi os consumidores acharam um absurdo, uma porcaria, um fracasso, ninguém quer isso e tal. E aí ele pegou e falou assim, eu não quero saber. Faz porque vai dar certo. E foi um puta sucesso, foi um baita sucesso. Então, assim, a visão do fundador, ela não é uma visão de curto prazo, não é uma visão assim, o consumidor pode estar errado, o cara tem que ter a visão, né? Então, está tendo uma rediscussão no direito de ser menos em prol do acionista e mais em prol da inovação. Esse é o problema, inclusive, com os contratos de gestor, né? Você faz o contrato de gestor e paga bônus. Para o cara dar lucro no curto prazo. E o cara não inova, o cara está fazendo mais do mesmo. Ele quer gerar lucro e não quer correr risco. Mas isso é interessante, porque tem duas coisas aí, né? Eu acho que não é em prol do acionista, mais ou menos, né? Porque é em prol do acionista no longo controlador que pensa no longo prazo. E vice-versa. E aí surge uma moda maluca, que é um movimento que se chama de stewardship. Steward é uma palavra, isso surgiu na Inglaterra, uma palavra, a gente usa steward, por exemplo, comissário de bordo é steward. Steward tem um sentido de proteção, de proteção, de conduzir, de mentoria. Então, estão se cobrando dos investidores minoritários que eles não só invistam querendo retorno do seu recurso, mas que eles conduzam as empresas investidas para uma situação melhor. Acho que isso tudo é um grande blá blá blá, falando aqui entre nós, porque o cara é investidor de recursos terceiro, o cara tem que dar retorno. Né? É que nem o presidente do JP Morgan diz assim, eu não vou investir mais em petróleo. O governo do Trump vai investir maciçamente em petróleo. Você vai perder essa onda? Onde todo cara quer investir hoje em dia? Qual que é a bola da vez? A Arábia Saudita. A Arábia Saudita é a bola da vez, porque tem bilhões para investir. Bem bom. Esses caras vão todos na Arábia Saudita. O Mohammed bin Salman mandou matar o primo dele e cortar em pedacinhos. E botar numa mala, na embaixada matou um jornalista, o Khashoggi. O cara está investindo lá. Então, assim, não olha. Não tem jeito. Então, claro, de novo, a gente não pode ter um cinismo, né, que nos impeça de... Mas, assim, então, como é que eu regulo inovação? De leve, mas com princípios fortes. Ninguém é prol de uma bandalheira. Acho que o Trump vai vir num movimento forte de desregulamentação da economia, vamos ver o que vai dar. Lá nos Estados Unidos, quando desregulamentou, veio a crise do subprime, pode ser um problema. Agora, eu concordo com o Romeu, o Brasil regula demais. Vocês têm que chamar aqui, chamem diretores e diretoras da CVM. Porque é uma vergonha que a CVM, por exemplo, o investidor, né? Na CVM você tem um investidor de varejo, tem um investidor qualificado e um investidor profissional. Investidor de varejo, qualquer investidor, pessoa natural. Investidor qualificado, a pessoa que tem pelo menos R$1 milhão em aplicações financeiras, não vale imóvel. Investidor profissional, o cara que tem pelo menos 10 milhões. FDIC, que é Fundo de Investimento em Direito Creditório, que é um produto que dá uma rentabilidade muito boa. Hoje é exclusivo de investidores qualificados e profissionais. Ou seja, o investidor profissional, que é o cara grande,
tem acesso a produtos financeiros que o pequeno não tem. Qual é a justificativa da CVM para proibir o acesso ao pequeno? Porque tem muito risco. Agora, o pequeno, informado, tem condição de decidir. Mas ele pode comprar coins. Pois é, ele pode comprar. Não, o pequeno investe no. O pequeno, a pessoa física hoje, ela investe onde? No bet. No bet. Que não é investimento. O cara joga no bet. E joga no bet é jogo. O cara bota 10, perde 10. Não é o cara bota 10 e cai para 8. Ele perde 10. Né? Então, é a educação financeira, não é a regulação assim. É educação financeira. Por exemplo, a pessoa natural hoje, o CPF, investe muito na bolsa olhando os influenciadores digitais. YouTube. Meninada de 16, 18, 20 anos, é tudo no YouTube. A CVM está para regular isso, está demorando. Agora, o que eu digo assim a gente no Brasil regula pela patologia, o caso da CVM, a gente regula pela doença. E aí você priva as pessoas de acessarem coisas importantes. E o mercado fica sufocado, amarrado. Então, acho que esse é o nosso dilema, porque não é assim, falta regulação. Tem regulação, mas ela é restritiva. Então, vamos para o mundo de desregulamentação. Não vai dar certo também. Como é que a gente acha esse equilíbrio? Como é que a gente acha esse equilíbrio? Acho que a associação comercial, com essas iniciativas pioneiras, tem esse papel de educar, de aculturar. Agora, nesse mundo de... Outra coisa também, muita transformação muito rápida. A gente não consegue ao mesmo tempo. Então, a gente também está acostumado com o modelo industrial das coisas, e hoje essa economia da experiência, da experiência, Então, assim, plataformas, desafios para o direito societário, direito consumidor, desafios para a vida nas cidades, direito urbanístico. Questão do empreendedorismo, né? A gente fala que empreendedorismo é pessoas, oportunidades e é um negócio, né? É a pessoa que detecta a oportunidade e desenvolve modelos de negócio. Mas tem uma outra letra que é o contexto. Qual é o contexto normativo que favorece o empreendedorismo? Favorece o empreendedorismo de vocação. Qual que é? É uma lei que dá isenção, que dá desconto? Não é. Esse é outro desafio. E a questão da sustentabilidade, a gente está vendo um movimento reverso, que pode ser ruim também. Mas é um movimento mais em prol de uma verdade, né? O consumidor hoje é um consumidor que cobra a responsabilidade das empresas. Mas o consumidor só cobra e não pratica. Não pratica, porque eu vou lá no Shopping Iguatemi e eu compro na Zara. Não obstante a Zara tenha trabalho escravo, não obstante a Zara tenha uma cultura de desperdício. Mas eu compro na Zara porque é mais barato. Hoje não é Zara, hoje é a Shein. Tem essa hipocrisia. Vocês já ouviram falar da Shein? Tem um documentário no Netflix agora, tem uma hipocrisia enorme, dessa geração, inclusive. Tem um documentário no Netflix sobre, eu tô acabando, sobre, acho que é Netflix ou no Prime, sobre consumismo. E aí eles dizem assim, a quantidade de... Porque isso é uma loucura também, né? A moda criou um negócio perverso, que são as coleções. Antigamente você tinha roupa de frio e roupa de calor. Hoje tem roupa de calor, de frio, de primavera, de outono. E então, assim, esses caras agora... Essas empresas de fast fashion, elas lançam coleções, não é a cada 3 meses, é a cada dia, a cada semana. Você vê o volume que essa Shein... E aí, óbvio, como ela é uma plataforma, porque ela une o fabricante na China com o consumidor no Brasil, ela tem economias de escala, porque ela é muito grande, ela tem externalidade de rede, porque ela só é vantajosa quando ela é muito grande. E hoje a pessoa compra uma camiseta... E é um demand. É isso. Ele só produz... Ele não tem estoque também. Esse é o modelo Toyota também, né? O modelo Fordista era estoquista, né? E o modelo Toyota é just in time. É o Burger King versus o McDonald's. Ele faz o bicho na hora. Essa Shein parece que você pede e ela faz, né? E ela faz de acordo com o seriado, episódio passou ontem, que lançou uma nova tendência. Quer dizer, quem viver verá, né? Fora a questão da sustentabilidade, né? Porque o que você faz com o lixo? Eles destroem tudo. É assustador, assim. Tem um pessoal que é especialista nos países mais envolvidos em revirar lata de lixo de marca de luxo. E aí eles vão na lata de lixo das marcas de luxo, estão aquelas bolsas da Hermès, todas jogadas no lixo. O cara precisa girar o estoque. Mas eles estão queimando agora, né? Para perder, para a pessoa não usar, eles pegam aquelas bolsas e cortam no meio.
Bota no meio. Mas essa questão da Shine, eles têm produzido uma quantidade de lixo que é muito. O que você faz com lixo de roupa, de resto? Outra coisa que é uma tendência que é a questão da que é muito sustentabilidade, curiosa do né? ponto de vista jurídico. Hoje, as marcas elas estão permitindo que o cliente se arrependa da compra sem devolver o produto. Então, eu comprei uma camiseta na Shine, ela veio o tamanho errado. Eu peço meu reembolso, eles me devolvem e eu não preciso mandar o produto de volta. Porque mandar o produto de volta é mais caro. E aí isso gera um lixo absurdo. Porque o que eu vou fazer? A Dell fazer isso. Fica com o produto e eu te reembolso. Não precisa. Olha aí, isso é uma coisa que se disseminou, que para mim é um choque isso, porra. Isso aqui é uma outra coisa interessante que a gente não percebe, são os substitutos, né? Então veio a onda de que plástico é ruim, porque tem plástico no oceano, não vamos consumir mais plástico. Mas vocês pararam para pensar quanto tempo leva para trocar isso? E se a gente tem tecnologia para trocar isso? Né? Aí, não sei se vocês já perceberam, em alguns lugares que a gente vai, justamente para fazer o greenwashing, o pessoal começou a vender água em garrafa de papelão. Só que, eu não sei se vocês conhecem essa indústria, eu conheço porque eu tenho um cliente na área de alumínio. Essa garrafa aqui, ela é mais sustentável do que a de papelão, porque a papelão, ela é papel, alumínio no meio e plástico. Porque o produto não pode ficar com alumínio. A própria latinha de alumínio tem plástico dentro. Não sei se vocês sabiam disso. Película ali, né? É uma película. É uma película. Então, assim, e até um tempo atrás, era mais difícil, era quase, não vou dizer que é impossível, porque nada é impossível, mas era mais complexo você tratar o resíduo da Tetra Pak do que do plástico. Porque você, para tratar o resíduo do Tetra Pak, você tem que separar essas partes. Você tem que separar o papelão do alumínio e do plástico. É o carro elétrico. Esse daqui você só tem. O que você vai fazer com a bateria de lítio depois? Então, assim, e são essas discussões, e aí a gente vai para outros campos. Então, vamos para o campo do carro, né? Eu tenho um cliente que está na Inglaterra estudando isso, porque ele é dessa área, e a tese dele é que o etanol é o mais sustentável de todos. Porque ele, ao mesmo tempo que ele polui menos, ele absorve o CO2. Então, assim, e ninguém está olhando isso. Aí está todo mundo super animado com o carro elétrico. Né? Pô, legal, tal. Mas ninguém pensa nas consequências disso. Porque o descarte de bateria... Primeiro, a produção de bateria... Mineração e o descarte da bateria posterior, porque ela tem uma vida útil. Né? Altamente poluente. Então, assim, essas trocas, né, que não são, assim, elas estão sendo muito motivadas por um discurso hipócrita, não sei, mas onde isso é discurso que e a gente não sabe quais são os interesses por trás disso, porque sempre tem interesse por trás de tudo, e que leva a sociedade para um caminho que ela pouco pensa sobre isso. Isso é uma coisa em ideologia. Uma vez eu entrei numa discussão jurídica e com engenheiro, a maioria engenheiro, ele começava a falar um monte de abobrinha, defendendo bateria e carro elétrico e coisa do tipo. Aí eu era o advogado convidado e fui já tributarista, né? No caso era tributário. E já fui, de cara eu fui assim, tratado com um certo preconceito, porque os advogados são uma roda de engenheiro. Mas falando, aí eu tive que sacar uma verdade, que era do balanço energético. Coisa simples. Aí estava se falando do carro elétrico. Eu falei, carro seria ecologicamente melhor, mais fiável, menos poluente e tal. Eu fiz a colocação seguinte, que a melhor bateria que existia era o álcool. O melhor carro elétrico que existe é o Fusquinha a álcool, aquele velho Fusca álcool convertido. Porque eu encho um tanque de álcool e vou até o Rio de Janeiro. Eu encho o tanque de álcool e vou até o Rio de Janeiro. Eu não produzo carbono, pelo contrário, eu absorvo carbono para produzir álcool. O álcool, álcool, como é que ele é produzido? Eu junto, temos energia, né?
junto luz do sol, é um coletor solar, com carbono da atmosfera. O álcool é o carbono da atmosfera com a luz solar, por fotossíntese da cana. Aí eu vou separar essas coisas, tem um processo químico, fisioquímico, mas eu produzo álcool. Esse álcool eu coloco no meu fusquinha carburado, o carburador, de manhã para pegar é difícil, tudo, mas fala, eu estou indo para a tecnologia mais Rudimentar. Dá tranco nele ou não? pega no tranco, porque é carburador, não é elétrico. Da piscina ele pega, tem essa vantagem. Aí eu chego até o Rio de Janeiro, certo? Com a bateria, eu vou até a metade do caminho. Para produzir a eletricidade daquela bateria, ou uso carvão, ou energia nuclear, que é mais barata, é mais limpa a É nuclear. mais limpa deles, fora a nossa beleza, que é a hidro, né? A hidro é altamente poluente, porque a hidro ocupa um espaço ecologicamente correto, porque ocupa um vale enorme, geralmente, toda uma bacia. Hoje tem uma tecnologia mas A Belo Monte foi isso, mas tem menos eficiência, né? Então, na realidade, então, assim, eu, no carro a álcool, que eu sou defensor, ele retira, sequestra carbono do ar. Olha que interessante, sequestra carbono do ar. Eu uso a energia solar, altamente eficiente, com eficiência maior do que do painel solar. E a bateria não tem problema nenhum, porque eu produzo álcool que gera energia lá, uma bateria química, eu coloco no meu tanque e rodo. E o Brasil perdeu o protagonismo nisso. Dá para acreditar nessa história? Nós que desenvolvemos essa tecnologia. Nós desenvolvemos essa tecnologia, isso aí tem que ser retomada, tem que ser melhorada, entendeu? Não só cana, mas talvez e outras coisas. A cana produz Mas a China precisa vender a bateria. bateria. Carro elétrico, bateria. Então, o alumínio, como ela não tinha tecnologia para o carro a combustão, ela entrou no elétrico. Deu bypass. Não, e com uma perspectiva de dominância. Então, assim, Porque se todos nós usarmos carro elétrico, o que vai acontecer? Qual que é a pegada da China? Penso, minha ponto de vista física. É isso. Tá bom, física. Não é a bateria, é o ímã. Desenvolveram ímãs? Desenvolveram ímã. A energia magnética. Ímãs mais potente. Isso torna os motores elétricos mais eficientes e menor. Tanto é que o ventilador hoje não tem pequeno. Então, a gente tem ímã, motor elétrico mais eficiente e menor. Então, na realidade, o diferencial não é a bateria. O que eu vou fazer com esse motor? Vou fazer um carro. Ótimo. Então, vou fazer tudo enquanto carro. A bateria. O que nós teríamos que pensar, como o Brasil? Eu vou fazer carro a combustão. A gente fica ou turbina, ou seja o que for, mas com queima de álcool. Porque o álcool, eu volto a dizer, é a coisa mais ecologicamente interessante que existe, porque ele sequestra o carbono. Enquanto os outros estão fazendo carbono, nós estamos sequestrando carbono, juntando com energia solar, olha só que interessante, e fazendo um combustível, que é o álcool, o biodiesel, combustível verde. Os americanos queriam comprar o nosso etanol e não fazer etanol de milho, que é menos eficiente. Não, tudo claro, e vai ter rápido, pior ainda. Então, o que nós temos que fazer? Desenvolver é altamente energético, desenvolver esse tipo de coisa. Eu vejo só um pedacinho da coisa. Falar carro elétrico não polui. Bom, polui em algum lugar. Bom, depois, né? Mas muito. E, eventualmente, o país em desenvolvimento, onde há a mineração, que é o país mais vulnerável. Isso. É onde vou minerar ou fazer eletricidade? Um dado histórico aqui, que você está falando. Em 1988, eu estava num grupo e um dos sócios participou em 4 ministros. Foi ministro 3 vezes do governo militar. Foi a primeira grande crise de petróleo no Brasil. E nós estávamos fazendo a ampliação da refinaria Gabriel Passos, em Betim. Nós éramos líderes de consórcio. E um dos diretores nossos
amantes do álcool. Amantes do álcool. Era bonito a família, inclusive, dele. E nós vamos lá no álcool. É o álcool, é o etanol, é o etanol, é o etanol. E no início, sim, sócio da empresa, esquece isso. A força mundial é muito grande. Nós vamos, naquela ocasião, nós poderíamos ser os maiores produtores de álcool do Brasil, em um terreno que pode, no álcool você pode fazer 3 plantações isso, tá certo? Cuidando. Não, está aí, a situação é essa. E vou dizer, entendeu? Então, você vê o processo todo. E eu vou dizer como é que terminou a reunião, aquela reunião que eu participei. Uma frase contra o carro elétrico em favor do carro a álcool. O que sobrar a gente bebe. No carro elétrico não dá para beber, cara, mas no álcool... Era uma chance de protagonismo do Brasil no mundo, que a gente perdeu, mas a gente tem uma segunda chance, que é a questão climática. Acho que nessa revolução climática o Brasil tem uma chance de ser protagonista. Eu estava vendo dados de ter um núcleo lá na GV, um grupo de estudos do agronegócio, na Faculdade de Direito, em parceria com um grupo muito forte da GV, que é o FGV Agro, que era presidido pelo Roberto Rodrigues, e é um grupo ligado à presidência da escola, tem a presidência da fundação, tem recurso, tem pesquisador. A gente acabou de terminar uma matéria letiva de Direito do Agronegócio, e é impressionante, o último expositor foi um especialista da Embrapa, pesquisador da Embrapa, brilhante, falando como no Brasil, se a gente resolver... O grande problema, o vilão do clima no Brasil é o desmatamento ilegal, que não é o desmatamento do Código Florestal, porque esse é controlado, né? É o desmatamento lá do Pará, do Acre, enfim. E como a gente poderia contribuir para a redução das temperaturas, que já passamos das métricas, né? Teve agora um acordo de clima, que é um acordo financeiro, que foi feito agora na reunião em Baku, no Afeganistão, de 300 bilhões para os países em desenvolvimento, que não resolve nada. A meta de 1,5 grau já foi superada, a gente está olhando para 2 graus já. E aí começa a subir nível de oceano, etc, etc. Mas se o Brasil reduzir desmatamento ilegal, e se o Brasil recuperar pastagens que estão abandonadas, só nisso a gente já contribui bastante. E não precisa nem falando de regulação de mercado de crédito de carbono, que é uma bagunça. Uma bagunça, né? Tem, por exemplo, a gente conheceu uma startup que tem áreas no Pará de geração de crédito de carbono que foram compradas pela McLaren, pelo Google, mas é um mercado ainda muito confuso. Mas acho que essa é a oportunidade do Brasil, talvez resgatar o álcool. Essa é uma pauta, porque de fato você vê assim, eu vi uma notícia que a Porsche tem uma fábrica no Chile para desenvolver combustível sintético, porque o Chile tem uma água, pô, põe álcool. Essa África toda que precisa se desenvolver, planta. A gente sabe que a cana é destrutiva também, é um deserto verde, mas você tem todas essas técnicas de manejo, amendoim, que recupera o pH. Quer dizer, você poderia desenvolver a África também, quer dizer, o Brasil, a África, você tem espaço cultivável, né? E é uma loucura isso, né? Realmente eu acho que é um problema de pauta política desse país, que não é olhar para as pautas verdadeiras, enfim, essa é outra história. É muito favorável o trabalho da DESG. Nós fomos lá para a Paulínia, e toda a geração de álcool. Então, o manejo da cana não é um manejo destrutivo da terra. E tem uma coisa que a cana é muito resiliente ao aumento da temperatura. O milho também. É uma das culturas mais que aguenta o aumento de temperatura. Então, é uma oportunidade. Eu acho que o Brasil, na verdade, tem uma grande oportunidade nessa crise climática de... Agora, outra, por exemplo, regra de pasto compartilhado, uma coisa muito interessante também. Não só recuperar o pasto degradado, mas compartilhar pasto com cultura. O gado no meio das árvores. Dá para fazer muita coisa. Eu participei de um evento na sexta-feira da FGV, aquele Rumos da América Latina, e um dos profissionais ele trouxe exatamente essa questão dos efeitos na economia do pasto recuperável aqui no Brasil. Impressionante. É o estudo que ele está fazendo lá nos Estados Unidos. É fácil e assim rentabiliza para o proprietário, uma coisa assim, ó. É impressionante. É impressionante. Essa dificuldade que é hoje de fazer qualquer coisa. O agro está nessa tristeza, o agro está com essa quebradeira aí. É por causa do problema voltando, né?
direito sempre, né? É o excesso de regra. De Claro que... autoridade. Hã? E de autoridade. Não, excesso de regra, muita Não, você tem autoridade. municipal, estadual, federal. Não, autoridade e outra coisa, como nós temos um país muito complexo, tá, com várias realidades, vários biomas, né, como não temos mais, tá? E claro que, então aqui nós temos que pensar, e nos negócios também, vários modelos de negócio, né? Mesmo no agro tem vários Brasis, né? De cobra. vários modelos de negócio, tem negócio mais profissional, mais doméstico, mais tradicional, meeiro, parceiro, aí tem vários contratos de agronegócio, né? Mas todos são válidos. Eu acho, então, que a gente tem que pensar, talvez enquanto o que tem, que é exatamente uma sugestão, são frames, né? São pontos de controle para não deixar extrapolar nenhum do lado do outro, para manter a coisa só, mas dando liberdade à criatividade, à atividade, né? Há um excesso, mesmo o álcool, há um excesso de regulação. No começo, eu lembro, eu achei que havia um excesso, porque havia uma discussão se o produtor, eventualmente, poderia vender, lá nos anos 70, podia vender, eu sou muito antigo, né? Podia vender o produtor diretamente na estrada ali. Eu pergunto, por que não? Ah, não, porque o produtor podia batizar o álcool. Ah, e o que eu compro aqui não é batizado? Você tem a questão da tributária, substituição tributária em todo o processo. Isso aí é bobeira. O Bolsonaro tenta fazer isso. Outro lado negativo foi o seguinte, que a Petrobras, ela produzia, refinava a gasolina e ela transportava. Então, esse foi o problema do álcool. Entendeu? A Petrobras não queria perder isso. O maior vilão do etanol no Brasil é a Petrobras. Exatamente. O cocoleiro é a Petrobras. Então, assim, se o cara do interior tem que mandar o álcool até Paulínia e do Paulínia voltar para o interior. E aí paga toda a carga tributária em cima desse Não sei se processo. vocês acompanharam, mas teve uma discussão dessa no governo do presidente anterior, Sim. que ele, inclusive, o CAD entrou nessa discussão, porque a ideia, a tentativa era que a usina na região podia vender para os postos da região direto. Isso. Não ter que ir até a distribuidora para voltar. Né? Porque com isso você teria um ganho muito grande de custo. Dois problemas que tem, que é o problema fiscal, tributário, de controle, e problema de qualidade, preço, na verdade não existe. Porque você, hoje, você controla, não tem tudo por computador, a contabilidade, todo mundo é online e computador, mas a tributação tem, nem na usina, nem em lugar nenhum. Não dá para contornar. Dá para fazer caixa 2. Mas você não consegue controlar o preço. Não, o Porque a preço. distribuidora controlava o preço. Então, e o preço? O preço. Então, o preço é ótimo, da livre iniciativa. O que nós queremos é preço livre. Isso. Não Entendeu? E aquele empresário local ele vai virar, vai crescer, virar um texano. Então, como ele já se acaba produzindo álcool daqui a 30 anos. É como no mercado de energia, mercado livre. Mercado livre. Mas você quer saber? Na África, é interessantíssimo isso. Na África, em Moçambique, a distribuição de energia ela é livre, então você tem concorrência. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, eu não fico sujeito a uma só distribuidora. Eu posso escolher. Aí eu compro o equipamento, tem uma caixinha que você compra da distribuidora, igual a Vivo, igual você celular, telefone, de TV lá, aquela caixinha. Você compra a caixinha e aí aí essa caixinha que vai dizer quanto você consumiu e aí tem o ajuste. Então é livre. Você tem concorrência. Com isso o custo baixa. Que é o que a gente tem hoje com telefone celular, com internet. Quem atua nessa área fala, olha, o preço do meu produto, do meu serviço, só cai. Né? Conversando com uma pessoa dessa área, ela falou assim, a gente tem que investir muito, mas o preço só cai, porque tem muita concorrência. Então, quanto a gente pagava de celular no passado, quanto a gente paga hoje? Telefone ainda, o telefone da Telefônica Era a ligação, né? Era investimento. Então, você tem que declarar no custo de renda. Meu pai tinha várias linhas. Então, assim,
Só na A minha casa. concorrência leva o preço para baixo, isso é inegável. Tem um amigo que o pai falou assim, o filho fez 18 anos, falou, filho, você quer um carro ou mania telefônica? Eu quero mania telefônica para investimento. É isso, gente, é isso, é o que temos para hoje. O que vem pela frente, não sabemos. Quero voltar. Obrigado. Doutor Guilherme, não, é a mão antiga, acho que é a mão antiga. Isso aí, são pautas. Tá, ok, muito obrigado. Obrigado pelos senhores. Estão convidados para o ano que vem, a gente já tem a ideia, a programação, calendário, temos uma meta. A nossa meta é melhorar esse país. É isso aí, só isso. Começando a cidade de São Paulo. Aliás, a reunião de hoje parecia ministerial, né? Política pública. Não, e muita economia. Porque eu acho que esse espaço é um espaço justamente para a gente ter esse debate, levantar esses temas. Obviamente que isso tem consequências futuras, porque a gente vai, a partir dessas conversas, extraindo pontos que a gente pode trabalhar e recuperar. O Brasil precisa disso, né? Gente pensando no futuro das coisas. As pessoas que ficam aqui têm alguma influência no local. Isso, elas vão para os isso é esse processo. Disseminar esses consensos. Seu contato, viu, Luiz? Muito obrigado, senhor. Seu contato. Claro, eu vou. Anotem o meu e-mail, que é Luiz André. E meu cartão para Eu te mando. Eu vi como é que eu deixo o contato, você circula. Pode deixar, a gente passa lá no grupo. Você tem um grupo, eu já compartilho no grupo. Deixa eu anotar. É um prazer. E outra, as portas lá da GV estão abertas à comissão, se quiserem fazer uma reunião em parceria, quiserem iniciativas em conjunto, a gente da Escola de Direito está realmente aberto. Tem que fazer uma honra. Parabéns pela Imagina. Esclarecemos. Imagina. Gostou, Fernando? Não, e agradecer o Cuidado. É uma coisa louca mesmo. Quando ele mora, o preço fala, depois e vai. O direito de economia tem que dar então, ciências sociais, agora o fundamento o Adam Smith era o pai da economia contemporânea, era o professor de jurisprudência. Me dá seu tweet. Eu tenho uma som rapidinho aqui no seu telefone. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.